sociais, qualidades sociais. Ele começa dizendo o seguinte, ó: por qualidades sociais, nos referimos a um conjunto de valores que o líder precisa possuir para conduzir o grupo a bom termo. O relacionamento se destaca como um dos principais. E aí, um líder que não se relaciona bem com os liderados, um líder que se isola e não se preocupa com as pessoas, um líder que não tem empatia, é um líder fracassado. Então, mesmo que ele tenha um brilhantismo pessoal, né, como a gente já até falou, tem pessoas que têm um certo magnetismo pessoal, porque falam muito bem, se expressam bem, têm boas ideias, têm capacidade até para executar muitas coisas, né, para gerenciar, mas tudo isso será incompleto se ele não tiver uma preocupação e uma predisposição para se relacionar com as pessoas, para se preocupar verdadeiramente com elas e para fazer com que elas alcancem também o seu propósito, para proporcionar esse crescimento pessoal às pessoas, seja delegando uma função para o Senhor, seja ofertando oportunidades para o trabalho, seja aconselhando essas pessoas, orientando, ensinando, dando certas ordens, para que ela possa se conduzir bem no trabalho, na obra de Deus, no trabalho até na sua própria vida pessoal. Então, uma pessoa que não tem essas qualidades, ele não está qualificado para ser um líder. Então, aí onde nós temos que observar, nós temos que tomar esse devido cuidado, para que nós não caiamos nessa falsa ideia de, por termos certas aptidões pessoais, por termos assim, muita capacidade de inteligência, ou por termos uma facilidade de se comunicar, que isso é o suficiente. Nós temos que, como a aula que a gente abordou, as inteligências, nós temos que olhar para aquilo que nós somos fortes, caprichar para que isso de fato seja útil para o reino de Deus, aquilo que são nossas qualidades, nossas aptidões, para que isso venha glorificar a Deus, mas também temos que olhar com muita franqueza para as deficiências. Uma vez que você tenta esconder de si mesmo, esconder dos outros as suas deficiências, você está abrindo a brecha. Está abrindo a brecha para a sua queda. É que nem um líder que se cerca de bajuladores. Ele pensa que é a última bolacha do pacote. Ele pensa que é o rei da cocada preta e talvez até da branca também. Só que quando menos espera, existe uma oposição crescendo em torno dele, que ele não foi alertado para ela. Existem certas demandas que ele não está atendendo, ele não está prestando atenção a essas necessidades. E isso porque ele não tem as pessoas certas que vão ali indicando para ele deficiências na gestão dele, erros, necessidades de correção, necessidades de melhorias. E falando para nós mesmos, individualmente, fazendo uma autoanálise, nós também temos que ter essa compreensão de que, da mesma forma como temos fortes qualidades que são úteis para o reino de Deus. Você está enroscando aí? Eita, o que eu faço? Beleza, obrigado. Como temos grandes qualidades e que Deus com certeza conta com essas qualidades, são talentos que Ele nos entregou para nós empregarmos no reino de Deus, nós temos que ter também a consciência, a consciência tranquila de que nós temos defeitos, de que nós temos deficiências, nós temos áreas fracas, que precisam ser trabalhadas, reforçadas, precisam ser melhoradas para que não venha a ser uma brecha no nosso ministério, no nosso trabalho, na nossa forma de viver, na nossa forma de servir a Deus. E aí onde um líder vai ter que olhar para estas demandas, vai ter que olhar para essas necessidades. E aí sempre relembrando aquilo que eu falo para vocês desde o início, um líder de 1 milhão de pessoas ou um líder de sua própria vida, ele tem que olhar para essas necessidades e ver como é que ele está trabalhando cada uma delas, onde ele precisa melhorar, onde ele precisa se dedicar mais. Ele fala de relacionamento, eu trouxe aqui um exemplo sobre relacionamento na tela, sobre relacionamento, geração e solução de conflitos e saber transitar entre as pessoas. Aí eu trouxe alguns textos aí que vão ser muito úteis aí para o nosso entendimento. Mas veja só o que diz aqui na apostila primeiro. A vida em sociedade organizada nos obriga a se relacionar uns com os outros, nos relacionarmos. A questão é que nem todas as pessoas sabem fazer isso adequadamente.
Mas quando se trata de alguém que exerce cargo de liderança, o mínimo que se espera dessa pessoa é que ela saiba se relacionar em conformidade com o seu cargo. Embora o líder deva ser uma pessoa circunspecta, ele dá aqui até o significado da palavra, né? Pessoa que olha ou encara prudente e cuidadosamente todos os aspectos, porque se apresenta uma questão, um fato, etc. Alguém que mantém atitude prudente e reservada por vezes distante. A pessoa circunspecta, a pessoa reservada, né? Que é bastante cautelosa, bastante atenciosa. E não deve ser tímido, mesmo que seja circunspecto, não deve ser tímido, retraído ou acanhado, né? Também não deve ser separatista, adverso ao convívio, nem fechado ao seu mundo interior. Uma pessoa com essas características não deve assumir cargo diretivo, porque não vai ser eficaz no seu desempenho, pois ninguém gosta de lidar com pessoas assim. Por outro lado, a fim de manter o prestígio e o respeito, não deve ser excessivamente aberto e previsível, porque algumas pessoas confundem a amizade com excesso de liberdade, podendo chegar até a libertinagem, o que é extremamente prejudicial para a imagem de qualquer dirigente. Aí vamos para o texto que eu separei, que diz aqui o seguinte, no primeiro que eu coloco em tela aí para vocês. Não ficarei mais no mundo, certo? Mas eles ainda estão no mundo. A oração sacerdotal de Jesus Cristo. Eu coloquei na versão NVI. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um, ou seja, o Senhor Jesus Cristo e o Pai. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dá-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, um antagonismo, né, entre Cristo e os discípulos que estão ligados a Cristo, antagonismo entre estes e o mundo. Não rogo que os tires do mundo, ou seja, que os coloques numa redoma de vidro, ou que os livre, né, de todos e quaisquer embates. Não espero que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, ou que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por ele, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Eu quero ler já a segunda parte, que diz, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz reconhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 11 ao 26. E aí nós temos, a partir dessa oração sacerdotal de Cristo, o correto equilíbrio entre essas duas características que ele está trabalhando aqui. Porque ele fala, o líder não pode ser tão circunspecto, ou seja, tão recolhido em si mesmo, apesar que tem que ser um pouco, mas também não pode ser tão aberto, né? Não pode ser tão óbvio, como ele diz aqui, né? Uma pessoa tão dada, porque também isso daria liberdade excessiva a certas libertinagens.
E aí quando a gente olha para essa necessidade de equilíbrio e para a oração sacerdotal de Cristo, a gente vê a preocupação que ele manifestava já em relação ao ministério que os discípulos exerceriam no mundo. Então ele fala, o mundo os odiou, eu dei-lhes a tua palavra, o mundo os odiou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E aí onde você vai ver a relação de interação entre nós e o mundo representado por aqueles que estão ligados a este mundo, aqueles que não estão ligados a Cristo, o corpo de Cristo, mas aqueles que estão ligados a esse sistema corrupto, esse sistema corrompido do mundo, e que interagem constantemente conosco, e que estão até dentro da igreja instituição, mesmo que não estão dentro da igreja, a igreja mística, a igreja que é o corpo místico de Cristo Jesus, o corpo cuja cabeça é Cristo, a igreja dos salvos de toda a terra, mas estão dentro da igreja instituição, e que muitas das vezes, se não forem devidamente contidos, podem vir até causar prejuízos dentro da igreja. E aí onde você vê que vai demandar essa necessidade de atenção em relação a essa forma de relacionamento. Como é que você vai se relacionar com as pessoas? Você vai ser muito aberto, muito brincalhão, muito, vamos dizer assim, dando muita liberdade às pessoas de entrarem nos particulares da sua vida e entrando demais nos particulares da vida das pessoas? Ou será que você vai ser fechado dentro do seu mundo, dentro dos seus interesses, dentro daquilo que você se importa e deixando que as pessoas conduzam suas vidas como bem entenderem? Nos dois lados nós temos excessos, nós temos extremos. Então um extremo é, como a gente vê às vezes, a pessoa que é o intelectual, que é o erudito, né? Que é a pessoa brilhante assim, naquilo que ela faz. Muitas das vezes o defeito, né, dessa pessoa que tem esse brilhantismo, essa erudição, esse alto nível cultural, muitas das vezes o defeito é que ele não consegue mais interagir com as pessoas que não têm as mesmas aptidões que ele. E aí ele acaba se isolando. E aí você vê uma pessoa até que tem grandes habilidades, tem grande capacidade, grande inteligência, mas ele não sabe empregar essa inteligência para ajudar as pessoas, para melhorar também a vida das pessoas, melhorar também o nível das pessoas. Então nós temos aí um lado. No outro lado é a pessoa que se importa somente com os relacionamentos, somente em agradar as pessoas, somente em estar conectado com elas, mas sem necessariamente fazer com que elas cresçam e também sem investir no seu próprio crescimento. Então o líder precisa encontrar o ponto de equilíbrio, onde ele vai comunicar às pessoas aquilo que é interessante para a sua fé, aquilo que é interessante para o seu crescimento espiritual. O que a gente comunica para as pessoas? Quaisquer coisas? É aquilo que a gente fala, e já falou muitas das vezes, sobre testemunho. A pessoa só às vezes é dada oportunidade a ela para contar um testemunho ou para trazer uma mensagem, e ela faz da oportunidade dela uma oportunidade de desabafo. Ela começa a falar um monte de particularidades da sua vida. E esses pormenores não interessam. Esses pormenores não são edificantes. Então, como ela acordou, a música que ela ouviu, que horas ela tomou banho, que ônibus ela pegou, as dificuldades que ela teve, essas coisas não edificam a vida das pessoas. Essas coisas são particularidades da vida dela. A pessoa pega uma pregação, às vezes, o início da pregação, que é um momento importante de você fazer a introdução da mensagem e você trazer as pessoas para o interesse daquilo que você vai comunicar. Em vez de ela usar corretamente, não, ela começa a falar um monte de coisa que aconteceu no dia dela. E aí gasta boa parte do tempo da mensagem que deveria ter sido pregada falando de trivialidades inúteis que aconteceram na vida dela e que não surtiram nenhum efeito e que também não vai surtir efeito na vida de ninguém. Aí você vê a pessoa desperdiçando o tempo dela e dos outros e gastando a paciência das pessoas, levando a paciência das pessoas ao limite. E aí quando você encontra uma situação dessa, isso é um grave risco, porque isso está destruindo o ministério dela, está destruindo a comunhão das pessoas. E as pessoas pensam, meu tempo aqui está sendo empregado de uma forma irresponsável. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui ouvindo coisas que não têm nenhum interesse para mim, coisas que não têm nenhum proveito para a minha vida. E aí quando o líder chega a esse entendimento, ele vai olhar para a sua vida e vai ver, olha, dentre a gama de assuntos que são pertinentes a mim,
Existem algumas coisas que são edificantes para a vida das pessoas. Dentro de um testemunho, você vai passar um filtro. Existem algumas coisas que são edificantes para a vida das pessoas. Eu tenho que contar isso aqui para poder a pessoa entender o milagre que aconteceu. Aí eu tenho que contar o milagre porque vai edificar a vida das pessoas. A mensagem, eu vou agregar essa informação aqui porque isso aqui vai esclarecer a mensagem. Foi algo que eu vivenciei que está de acordo com a mensagem. Aí vai corroborar. As pessoas vão ouvir, vão ser impactadas e vão compreender melhor aonde que eu quero chegar com essa mensagem. Agora, em relação a essas outras informações aqui, não é da conta delas. Por quê? Porque não edifica em nada a vida delas. É algo que aconteceu no meu cotidiano, no meu dia a dia, mas não está relacionado a elas. E aí, quando você começa a lidar com esses assuntos, com essa seriedade, você vai sofrer uma mudança e as pessoas vão perceber. As pessoas talvez não vão entender. Quando você começa a evoluir, a sua maneira de se relacionar, a sua maneira de se dirigir às pessoas. Você começa a selecionar melhor as informações. Você começa a selecionar melhor os relacionamentos. Por exemplo, quem disse que você tem que ter intimidade com absolutamente todas as pessoas da igreja? Você não tem que ser íntima de todas as pessoas da igreja. Você tem que ter comunhão com elas. Então o que é ter comunhão? Você é irmão em Cristo. Então você se preocupa com o bem-estar das pessoas. Você se preocupa em saber como elas estão na fé, como elas estão na sua vida. Se precisarem da sua ajuda, você está disponível a ajudar. Você perdoa se alguma ofensa for dada. Você pede perdão se algum erro você cometer. Então isso fortalece a nossa comunhão, para que nós sejamos uma igreja em Cristo. Mas isso não necessariamente vem a significar que nós sejamos íntimos. Porque intimidade está mais ligado a afinidades. Então se você tem as afinidades com aquela pessoa, vocês têm uma maneira semelhante de pensar, vocês concordam em relação a muitas coisas, então vocês se aproximam mais e se ajudam mutuamente. Ou então mesmo que você seja antagonista em relação a ela, mas vocês têm uma boa convivência, uma convivência que fortalece os dois. Então vocês se aproximam mais. Mas você não tem isso com todas as pessoas. Você tem isso com algumas pessoas. E Cristo mesmo, no ministério dele, manifestou essas características. Ele escolheu 12. Só que somente 3 subiram no Monte da Transfiguração. Ele escolheu 12. Só que no Getsemane, 3 foram mais adiante com ele. E o restante ficou mais atrás. Então ele chamou os 12. Um tinha já saído para trair, então foram 11. Então, o interesse é que os 12 estivessem ali. Mas um já debandou para o trair. Então foram 11. 3 foram com ele mais adiante. Ele deixou aqueles 3 ali e foi mais para dentro ainda, no Getsemane. E o restante ficou mais atrás, recuado. Não é que Cristo não amasse todos. Ele amava todos. Ele estava fortalecendo a todos para o ministério. Ele estava ministrando a todos eles, fazendo com que eles se desenvolvessem e chegassem a ser apóstolos. Mas com 3, Pedro, Tiago e João, ele tinha um relacionamento mais próximo. E com João, mais ainda do que com Pedro e Tiago. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de situação, ela simplesmente deixa muito claro, tá certo? Deixa de uma forma muito óbvia, que nós temos mais afinidades com certas pessoas e menos afinidades com outras, sem necessariamente desprezarmos as pessoas com quem não temos afinidade. Então temos que ter respeito, temos que ter amor, temos que ter comunhão. Mas algumas pessoas você, por exemplo, confia para compartilhar certas informações. E aí outras pessoas você não tem como ter a mesma confiança, porque você não tem a mesma aproximação. Você não conhece se essa pessoa ela vai guardar informações, por exemplo. Se ela vai te dar um conselho correto na palavra de Deus para te fortalecer e para te ajudar. Então, quando você começa a fazer essa análise, que muitas das vezes, quando a gente chega na igreja, a gente não faz essa análise. Eu sei porque eu também fui assim. Então, quando a gente chega, a gente olha para a igreja e pensa que é constituída de um monte de anjos. Todo mundo é anjo, todo mundo é santo, todo mundo é maravilhoso. E aí você começa a tentar fazer o maior número possível de amigos. Você quer se aproximar de todos e ter o mesmo relacionamento com todos, até que você começa a tomar os primeiros trancos. Aí você se decepciona com esse, decepciona com aquele. Muitas das vezes, nessa fase de conhecimento, muitos se perdem. Porque passa por uma decepção, não se fortaleceu na palavra de Deus. Muitas das vezes foi levado só por empolgação,
foi levado só por festa, só por congresso, só por movimento, né? Só por empolgação. E aí, sem o fortalecimento da palavra de Deus, quando ele se depara com essas situações, ele fica totalmente perdido, totalmente confuso. Se ele faz o caminho certo, aceitou a Cristo como Salvador, jejum, oração, palavra. Jejum, oração, palavra. Ele está fazendo o caminho certo. Mesmo que ele se decepcione, ninguém consegue evitar isso. A pessoa vai se decepcionar em algum momento. Mesmo que ele se decepcione, ele olha para a palavra de Deus. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou então Cristo diz, penseis que vem trazer paz à terra, não vem trazer paz antes espada. Então Cristo já fala que haverá conflito. E quem vai entregar não vai ser inimigo, não vai ser irmão. Irmão contra irmão, pai contra pai, pai contra filho, filho contra os pais, e por aí vai. Então, quando você começa a observar esses conflitos, enquanto para um é o fim da jornada, para você é, Senhor, a tua palavra está se cumprindo. A tua palavra já me avisou acerca disso, a tua palavra já me alertou. E aí esses momentos, eles são duros, eles são difíceis, eles são momentos sombrios na nossa vida, mas eles são momentos muito úteis, porque através dessas experiências, você vai saindo de uma fase infantil da sua fé, uma fase ingênua da sua fé, na qual você é um neófito, e você não percebe as coisas corretamente, e você vai assumindo certas maturidades. Por quê? Um irmão te ofende, aí você vai pôr em prática a palavra de Deus, onde Cristo diz, né? Por exemplo, se eu perdoei o teu pecado que era maior, porque tu não pode perdoar o pecado do teu irmão? Aquele que não perdoar as ofensas do seu irmão, também as suas ofensas não serão perdoadas. Aí essa palavra vem contra você que nem uma parede. Quando você foi decepcionado, você quer fazer aquela oração para Deus matar a pessoa. Você quer assim, que a pessoa se arrebente. E aí você é confrontado com essa palavra, que nem uma parede. Você se choca contra ela. Aí você, em vez de querer que o irmão se arrebente porque te decepcionou, você vai ter que pedir perdão para Deus, porque você pensou isso acerca do seu irmão. Eu falo, Senhor, me perdoa por ter pensado algo assim. Na verdade, eu perdoo o meu irmão, não deve nada, não tem ofensa nenhuma contra mim, e eu quero que o Senhor mostre para ele, para que ele evolua, para que ele não faça isso mais com nenhuma outra pessoa. Maturidade. Pronto. Você não é mais uma criança que fica por aí chorando e reclamando e resmungando. Você é um adulto agora na fé, que sabe olhar as situações, controlar-se a si mesmo, tá certo? E tomar decisões maduras. Tomar decisões com maturidade, porque isso que é um adulto. Quando você vê menino, se um chuta a bola foi parar no quintal do vizinho, o cachorro rasgou, ele já quer bater na pessoa que chutou a bola. Ou cortou o pipa, ele quer ir para cima para bater em quem cortou a pipa dele. Ou fez alguma coisa, ele quer sair na mão, já quer brigar, porque ele é menino. As emoções à flor da pele, né? Não raciocina, não pensa da forma como deve ser, não tem maturidade para isso. Mas um homem, claro, tem homens também que não amadureceram, né? Que estão por aí trocando socos nas ruas porque bateu o carro, porque amassou, porque não sei o quê. São pessoas infantis. Agora, quando você vê um homem sabe que do jeito que ele pode machucar o outro, pode machucar a ele, eles podem até se matar e vai deixar para trás esposa, filho, responsabilidades, família. Ele sabe as consequências. A criança não sabe as consequências. Ela somente tem emoções, ela age pelos instintos, é quase um bichinho, um animal. O homem tem que ter razão, tem que ter raciocínio. Então ele mede, né, as consequências daquilo. Então ele sabe, olha, mesmo que pelo momento, pela raiva que eu estou, né, pelo sangue fervendo que eu estou, eu gostaria de arrebentar com aquela pessoa, mas eu sei que também daquela parte vai ter um contra-ataque contra a minha pessoa. Então eu vou me controlar, né? Voltar com postura e vou negociar com a pessoa. Olha, mas aconteceu, o que a gente vai fazer? O seguro, não sei o que, ou não tem seguro, para que oficina eu vou mandar para a gente resolver e tal. Porque são homens, eles sabem os danos que podem causar mutuamente. E um acréscimo a isso, se este homem é servo de Deus, aí entra aquilo que é o mais sério de todas as coisas, o testemunho acerca do Senhor Jesus Cristo.
se você vai ou não envergonhar o nome santo que foi invocado sobre você, o nome de Jesus Cristo. E aí quando entra esse fator Jesus Cristo na questão, aí fica mais pesado ainda, porque você está disposto até a perder para não envergonhar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está disposto até a ser ofendido, a voltar para casa com a ofensa, para que você não abra sua boca e acabe envergonhando o nome de Jesus Cristo numa situação dessa, para que você sustente seu testemunho. Então, vocês sabem, vocês já pagaram preço para sustentar testemunho. Coisas que, por você mesmo, você não ia aturar. Por você mesmo, você não ia deixar barato. Você ia dar a resposta, ia dar o troco. Mas você falou, não, para não envergonhar o nome de Jesus Cristo, eu vou engolir esse sapo. Eu vou levar essa ofensa para casa. E eu vou colocar diante de Deus. Porque o Senhor diz a sua palavra, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. Então eu vou deixar que Deus faça juízo. E aí, quando você olha para isso, o que você está falando? De relacionamento. Relacionamento com pessoas pecadoras, relacionamento com pessoas complicadas, relacionamento com pessoas defeituosas. Os relacionamentos não serão fáceis. Então eles demandam amadurecimento. E amadurecimento também comprometimento. Comprometimento com a verdade da palavra de Deus, por exemplo. E quando você começa a encarar todas essas coisas, você começa a buscar um equilíbrio entre se aproximar das pessoas, ter empatia, ou seja, se colocar no lugar dela, se preocupar com elas, se aproximar delas, mas na medida certa. Se aproximar delas para abençoar, se aproximar delas para fortalecê-las, se aproximar delas para que elas evoluam na sua fé. E não se aproximar simplesmente para trocar figurinha e para falar besteira, né? Se aproximar para falar mal de fulano, de ciclano, de beltrano, ou para falar coisas que não devem, não. Aí você vê uma aproximação negativa, que vai destruir a pessoa e destruir a você. E é onde existe momentos onde você se aproxima, momentos onde você se afasta. Quem lida, por exemplo, com pessoas que são novas na fé, vai se deparar com isso. Vai chegar momentos em que a pessoa que ainda não foi totalmente transformada, ela tem uma forma de relacionamento, uma forma de aproximação trazida ainda do mundo, dos defeitos do mundo. É onde a pessoa quer entrar em certos assuntos, quer falar certas coisas, quer fazer essas brincadeiras, que ela vai precisar encontrar uma pessoa madura na fé para corrigi-la. Vai dizer, meu irmão, cuidado com essas brincadeiras aí, isso aí não é, isso está envergonhando o nome do Senhor. Aí a pessoa, opa, não sabia. Ah, sim, então só vai começando a tomar uns trancos, né? E vai começando a entender que ela tem que mudar o comportamento, ela tem que mudar a forma de ela se relacionar. Então temos aí a oração sacerdotal e a questão levantada aqui pelo teólogo sobre a necessidade do equilíbrio. Aí ele fala de geração, que também está inclusa aí nesse texto, ó. Geração e solução de conflitos. O maior problema que as empresas enfrentam no seu dia a dia é de relacionamento de funcionários com colegas de trabalho ou com clientes. Caso semelhante acontece nas igrejas, onde o pastor está sempre resolvendo problemas de conflito entre os membros da igreja. Essa é uma das tarefas, tanto dos que ocupam cargo de chefia nas empresas, como dos que ocupam cargo ministerial. Vamos olhar essas duas questões. Nas duas questões, muitas das vezes, a grande falha, quando você vê uma empresa, ou você vê a igreja vivenciando muitos conflitos, é interessante que nessa área existe uma grande aproximação. Por quê? É a reunião de muitas pessoas diferentes interagindo num lugar só. Elas são diferentes, não deixaram de ser diferentes. Não é porque você veio para o Evangelho, você se converteu, que você sofreu uma amnésia. Você continua sendo a mesma pessoa, só que você agora foi lavado e remido no sangue de Cristo Jesus. Então, o teu coração agora está voltado para as coisas de Deus. Você despreza as coisas do mundo, mesmo que em alguns momentos você ainda tenha desejo por elas, mas você as rejeita, você as despreza, então você luta contra a carne, você luta contra o pecado. E você está voltado para as coisas de Deus. Então você quer agora aquilo que agrade a Deus, aquilo que glorifique a Deus, aquilo que edifique a sua vida. Mas você é a mesma pessoa, tem o mesmo RG, o mesmo CPF, o mesmo CNPJ, se você tem uma empresa, o mesmo endereço, né? A mesma pessoa. Então o que acontece? Você tem coisas que são decorrentes da natureza caída, que são pecados, e tem algumas coisas que não são necessariamente pecados, são as suas características pessoais. Como sempre dizem, nos dedos da mão, 5 dedos, nenhum deles é igual ao outro.
Cada um tem a sua, mesmo estando na mesma mão e servindo ao mesmo dono, mas cada um tem sua própria característica. Então, assim também, tanto numa empresa quanto numa igreja, você tem pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com formas de ver o mundo diferente, com cultura diferente, com nível cultural diferente, que vão conviver no mesmo espaço. Com relação à empresa, o que os une ali? Eu estou nessa empresa porque o dono é muito legal, então eu vim para cá para poder ele crescer, ele ter um iate, ele ter uma casa. Não, você talvez nem se importe com quem é o dono, o que o dono tem, o que deixa de ter, como ele está. Então, o que une as pessoas em torno de uma empresa, pessoas tão diferentes e com interesses diferentes, é o interesse comum da lucratividade, do dinheiro. Estão ali vendendo seu tempo de trabalho em troco de remuneração. Serão então remunerados. Então é isso que os une ali naquele lugar, esse é o interesse em comum. E o interesse dentro da igreja? Quem foi pago aqui, quem recebe mensal aqui para adorar a Deus? Ninguém, né? 13º, FGTS, INSS, para vir aqui ser um adorador. Ninguém. Então o interesse aqui não é o dinheiro, e sim o interesse da comunhão. Nós estamos buscando ter comunhão com Deus, empregar os nossos talentos na obra de Deus, né? Vivenciar a verdade do Evangelho, viver a comunhão entre os irmãos. Então o interesse que move a empresa e o que move a igreja são diferentes. Mas a situação vivenciada é semelhante, na qual pessoas diferentes estão reunidas. Numa empresa, as pessoas estão ali unicamente pela remuneração. Então você tem algumas vantagens e tem principalmente a remuneração. Então você não tem um elemento agregador muito forte. Você não tem um elemento agregador muito forte. Mas por outro lado, você tem um mecanismo de punição muito forte. Que é, por exemplo, a demissão. Se você não se enquadrar, se você não se adaptar, tchau! Tem uma fila de pessoas, tem um monte de currículo na gaveta. Então você não tem assim uma coisa que torne as pessoas, que incentive elas a se homogeneizarem, vamos dizer assim, a estarem todas no mesmo propósito. Mas você tem, por outro lado, um mecanismo de punição muito forte. Então, tanto na situação da igreja, tanto na situação da empresa, você tem esses elementos aí. Na igreja, por exemplo, você não tem um elemento de punição muito forte. Quem daqui vai ser demitido da igreja e vai ter que procurar outra igreja? Assim, só uma situação na qual você talvez seja disciplinado, quando você atentar contra a doutrina, você ferir a comunhão do corpo. Então você vai ser disciplinado pela igreja, mas você não vai ser expulso da igreja. Você vai ficar aí, você fica a vida inteira se você quiser. Você disser, não quero fazer nada, eu quero ficar sentado no banco só. Você vai ficar 100 anos aí. Ninguém vai tirar você daí. Não, eu não vou mais entregar dízimo. Tudo bem, fica aí. Só que o que acontece? Você está fazendo isso, não é prejuízo da igreja, sim o seu prejuízo. Você está perdendo a oportunidade de servir a Deus da forma correta. Mas se você quiser, você vai ficar aí. Ninguém vai te pôr para fora. Mas por outro lado, do jeito que mesmo que a igreja não tenha um elemento de punição tão forte como a empresa tem, para expulsar a pessoa da igreja, ela, por outro lado, o chamado dela, a motivação que as pessoas têm para estar aqui, é uma motivação que nos proporciona mais comunhão. Na igreja você tem um elemento de comunhão muito mais forte do que na empresa. Então na empresa eu posso passar a vida inteira trabalhando com uma pessoa sem precisar me preocupar com ela. Falar, eu sou eu, ele é ele, eu estou aqui na minha mesa, ele está na dele, cuido da vida dele, eu cuido da minha. Eu não preciso ter comunhão com ele. Eu não preciso me preocupar com ele. Por quê? Eu recebo meu salário e ele recebe o dele. Agora na igreja, se você tenta viver isso, se você tenta agir assim, você está em conflito com a palavra de Deus. Você está em conflito com o seu chamado. Porque a igreja funciona por meio da comunhão. Então na comunhão do corpo, todos têm que ser um em Cristo. E aí onde chegamos? Empresa e igreja, nas suas semelhanças, nas suas diferenças, mas uma coisa eles têm em comum. Quando você não tem uma informação muito clara, uma comunicação efetivamente clara, você vai ter necessariamente esses conflitos, esses problemas. Uma coisa que é assim, uma fonte de problemas, tanto para a empresa quanto para a igreja, falta de informações, falta de comunicação clara e correta, falta de diálogo. Então, quando você junta pessoas para trabalhar numa empresa, você põe elas para dentro lá, treina elas para trabalhar e fala, toca o barco, trabalha. Elas podem até saber desempenhar o serviço, só que às vezes aquilo que vai ser um elemento de desagregação,
e que vai fazer com que eles percam tempo na produção são os conflitos pessoais. Um quer o ventilador ligado, outro quer o ventilador desligado. Um quer beber água gelada, o outro acha que tem que ser água natural. Um quer a cor assim, outro quer de outra cor. Aí vira conflito, vira briga, vira guerra, RH, ofensas, vias de fato. Aí daqui a pouco você tem que estar mandando gente embora aí por justa causa, porque meteu o soco na cara do outro. E muitas das vezes, o que faltou? Faltou o RH, reunir as pessoas, explicar para elas, mesmo que você suponha que elas têm que saber, que nem aquele quadro que eu coloquei, a pessoa avisa para mim a hora que bater, aí a pessoa espera bater e fala, é tal hora, é 10h45. A pessoa supôs que a outra iria compreender essa sua forma coloquial de falar. Eu disse para mim avisar a hora que bater, mas ele sabe que minha intenção não é bater, então ele vai entender. E aí você supõe que a pessoa vai compreender. Muitas das vezes a pessoa, mesmo que teoricamente ela saiba, ela não sabe colocar isso na prática. Aí onde entra o quê? Informação. Reúne as pessoas, explica para elas que é um ambiente em comum e que elas não podem se comportar nesse ambiente em comum como se elas estivessem na sala da sua casa. Então, a pessoa está na sua mesa, não pode colocar uma música ali alta para incomodar os outros. Ele gosta de funk, o outro gosta de forró, o outro gosta de música evangélica, o outro gosta de canto gregoriano. Não vai dar certo, meu irmão. Imagina, cada um com o seu rádio. Vai virar um bailão, vai virar uma bagunça, a produtividade vai cair. Então, o que acontece? Mesmo que na sua particularidade você tenha tais gostos, aqui é um ambiente coletivo. Aqui é um ambiente em comum, então tem certas etiquetas. Olha a ética aí, que a gente estudou agora há pouco, né? Ética no trabalho, ética de relacionamento, ética coletiva, para você saber que você tem liberdade até onde começa a liberdade do outro. Você não pode ultrapassar, porque senão você está ferindo o direito do outro de também existir, de também conviver nesse espaço. Então você vai ter que se limitar. Você tem direito a uma participação, mas uma participação limitada. Você não pode participar de modo que venha incomodar a outra pessoa. E eu digo para você, essa falta de informação que gera conflito na empresa, aí onde entra a característica dela que é semelhante na igreja. Falta de comunicação também, falta de informação. As pessoas estão na igreja, mas elas vêm com seus vícios, elas vêm com seus costumes, e alguns são maus costumes. Então ela vem com certos problemas de ego, são egocêntricas, ou tem pessoas que são retraídas, ou tem pessoas que são depressivas, e aí acabam sendo esmagadas pelas outras, se entristecem e vão embora, ou então não vão embora, mas ficam aqui semeando rancor, aí fala mal daqui, fala mal dali, fala mal para o outro, fala mal para o outro. Você viu o que ele falou? Você viu o que ele fez? Em vez de chegar direto na pessoa e abrir o jogo, não, fica falando por aí. Ela vai destruindo a comunhão. Quando você menos espera, a igreja foi destruída não por causa de um ataque do maligno ou do mundo, não, ela foi destruída internamente. As pessoas não têm mais comunhão, as pessoas não estão mais unidas, como até foi ressaltado, a irmã que foi louvar o hino, está reunida, né? Então as pessoas muitas das vezes não conseguem se reunir, não conseguem estar em ligação, em conexão, fica sempre essa acusação uma contra a outra, fica sempre esse conflito. Se ele canta, eu não glorifico. Se ele prega, eu não ouço. Se a outra prega, eu não fico aqui. Se o outro tiver oportunidade, eu vou embora. Se aquele for consagrado, eu reclamo. Por quê? Conflitos. Esses conflitos eles têm que ser esclarecidos, eles têm que ser atacados, eles têm que ser curados por meio da palavra de Deus. Então você, por exemplo, você tem o âmbito geral da pregação. Palavras que abordem isso, palavras que tragam instrução para a igreja no geral. Reuniões particulares, você tem os grupos, você tem o grupo dos obreiros, aí unindo presbíteros, diáconos, cooperadores, unindo todo mundo e falando sobre conflitos, falando sobre resolver conflitos, sobre relacionamento, sobre respeito, né? Aí grupos das irmãs, né? Será que tem problema aí no meio das irmãs? Ciclo de oração? Então, das irmãs, reunir as irmãs, abordar o assunto, às vezes até permitir que alguém confesse, às vezes, alguma coisa, né, para poder pôr para fora isso e chegar a uma solução, e ter perdão, e ter reconciliação. Grupos adolescentes, os conflitos que os adolescentes passam,
em relação a como eles são desafiados no mundo, são desafiados na escola, os conflitos entre eles. Então, quando você tem uma empresa que se preocupa com o ambiente saudável, você tem uma empresa produtiva. Quando você tem uma igreja que se importa, se preocupa com os relacionamentos, você tem uma igreja com uma forte comunhão. E uma igreja com uma forte comunhão, uma igreja imbatível. É uma igreja que de fato as pessoas estão ligadas, estão preocupadas umas com as outras, estão unidas, né, se importam umas com as outras, fortalecem umas às outras, né? E aí o Espírito Santo de Deus atua, opera. Então, quando você olha para essas situações, você vê a necessidade do líder se atentar a isso. E a necessidade de se respeitar ética, limite. Eu fico simplesmente decepcionado quando vem um pregador aqui e começa com aquelas manias. Não, porque não tem que ter hermenêutica, né? Eu prego do jeito que Deus mandar. Aí o jeito que Deus mandar sai atropelando um monte de coisa, como se Deus tivesse uma tradição com a Bíblia que Ele mesmo escreveu. Não tem que ter ética. Vou pregar aqui do jeito que o Espírito Santo me impulsionar. Como se o Espírito Santo estivesse contra, né, a ética. Como se o Espírito Santo não fosse ele mesmo o inspirador da ética conforme o Novo Testamento. Você vê Paulo falando acerca de preceitos morais e éticos. Ética na igreja, culto racional. O que adianta dois profetizarem ao mesmo tempo? O que adianta um monte de gente falando em mistério? É melhor que fale em língua, que se compreenda. Isso é ética, irmão. Isso é liturgia. Então, sem liturgia, vira caos, vira bagunça. E na bagunça, quem opera na bagunça é o inimigo. Deus opera na ordem. Você vê quando na criação as coisas estavam confusas e Deus disse, né, haja luz. Primeira coisa. Depois ele veio trazendo ordem a todas as coisas. Deus trabalha na ordem. Deus trabalha trazendo ordem ao caos. Júlio, mas quando teve o Atos 2 lá, que todo mundo começou a falar em línguas, mas ali não era todo mundo falando a mesma língua, ou eram línguas repartidas diferentes? Porque na igreja acontece muito isso. Aquele evento foi especial. Então, ontem mesmo a igreja começou a pegar fogo, todo mundo falando em línguas diferentes. Então isso, na sua visão, é bagunça? É desordem? Olha, aí você tem diversas situações. Por exemplo, aquele era um momento de adoração. Agora você tem um momento de pregação, que é o que é a preocupação de Paulo. Se ficar dois profetizando, você não vai entender qual é a profecia. Se ficar um pregando e um monte de gente falando mistério, você não vai entender a pregação. Então, quando o irmão começou a pregar, o pessoal prestou atenção na pregação dele. Mas antes da pregação teve o louvor. E no louvor teve o mover do Espírito Santo. E aquele mover, ali era o momento certo. Por quê? Ali era o momento em que, com aquele louvor, a igreja entrou numa esfera espiritual. E a igreja manifestou essa esfera espiritual no falar em línguas, no bater palmas, no ficar em pé. Que, aliás, foi até bom falar isso. Manifestações espirituais não são pecado. Só que as manifestações espirituais descontroladas geram confusão. Então você tem as manifestações espirituais no momento certo. Por exemplo, no momento de louvor, de adoração, é a hora. Por quê? Você está no momento em que aquele louvor que está sendo entoado não vai ser atrapalhado, não vai ser bloqueado, nem vai ser transtornado se as pessoas louvarem junto, se as pessoas falarem mistério, se as pessoas baterem palmas, se elas ficarem em pé, se elas rodarem. Mesmo se a pessoa rodar, fizer um aviãozinho, não vai atrapalhar o louvor. É o momento da adoração, é o momento de você, de fato, manifestar essa alegria, essa efusividade do Espírito. Foi na hora certa, meu irmão. Agora, quando o louvor acabou, as pessoas foram para o seu lugar e esperaram pela palavra. E quando a palavra foi pregada, as pessoas glorificavam a Deus na hora certa. Então, no momento que o pregador está falando das maravilhas de Deus, as pessoas glorificavam. No momento que o pregador trouxe alguma informação de alerta, as pessoas ficavam concentradas, né? Tinha uns até que o irmão Costa dizia, né? Tá ficando bom, Jesus, né? Bem, tá descendo. Então, essas falas dele, tinha pessoas que não gostavam, mas não causa problema. Você também não pode ser tão chato, sabe? Fazer uma cartilha e querer que Deus ande na sua cartilha. Esquece, meu irmão. Esquece que você não vai pôr cartilha para Deus. Agora, uma coisa o Espírito Santo de Deus, ele tem ordem. Então, na hora certa, é bênção, é edificação. Agora, se aquilo ali, por exemplo, as pessoas são tomadas naquela alegria, o louvor termina, o pregador começa, as pessoas não param, pronto, já está transformando. Porque o pregador vai começar a pregar
As pessoas fazendo barulho não vão ouvir e vão estar glorificando o que elas não estão entendendo. Pronto, aí virou bagunça. Agora, na hora certa, tem que deixar pegar fogo. Depende do pregador, até bom pegar um embalo, né? Pois é. Na hora certa tem que pegar fogo mesmo, porque aí é edificante. Existe comunhão sem relacionamento? Comunhão sem zero relacionamento não tem como. Porque aí você vão dizer assim, é uma comunhão teórica. Como é que você tem uma comunhão com a pessoa e você não se preocupa em nada com ela? Você nunca vai visitar, você nunca se importa com ela, você nunca ora por ela. Então, comunhão sem relacionamento não existe. Mas imagine uma igreja com 1000 membros, você vai lembrar de 1000? Não vai. Só que aí também você não pode ser cobrado em cima daquilo que você não pode fazer. Então, claro, olha, eu estou numa igreja grande, tem 1000 membros, eu não vou lembrar de todos, mas os que eu lembro, eu vou ajudar. Né? Os que eu conheço, os que eu tenho contato. Por quê? Aqueles outros que eu não conheço, alguém conhece. Então, cada um vai cobrindo uma rede de relacionamentos. Então, por exemplo, eu estou no grupo dos obreiros, eu conheço uma par de obreiros. Aí tem outro irmão que conhece outros obreiros. E cada um vai atendendo dentro daquela rede de contatos. Não conheço os jovens, eu não tenho contato com eles, mas tem um líder que conhece. E tem os jovens que se conhecem entre si. Então, se cada um fizer isso, vão estar contribuindo para a comunhão no geral. Cada um fazendo a sua parte. Eu não vou poder ajudar todo mundo, mas vou ajudar os que eu consigo. Mas e a comunhão particular? Assim, agora a comunhão particular você tem o seguinte. Primeiro, a comunhão vertical com Deus, que vai impulsionar a comunhão horizontal com os irmãos. Então o que acontece? Eu não conheço pessoalmente o irmão, mas eu estou em comunhão com ele, de modo que se ele precisar de mim, se ele chegar até a mim, eu me disponho a ajudá-lo. Né? E quando tem a oração coletiva, todos nós oramos juntos, todos nós louvamos juntos, todos nós participamos da comunhão em Cristo, né? Na ceia do Senhor juntos. Se eu trago uma mensagem, eu comunico a todos, né, da palavra de Deus. Então, em algum momento, mesmo que nós não temos contato pessoalmente, mas nós temos um contato coletivo por meio da igreja. A igreja agrega todos. Né? Então, de fato, essa situação da igreja, uma igreja grande com muitos membros, não é possível você ter relacionamento com todos eles, mas você tem comunhão com eles em Cristo. Você, pelo menos, você reconhece que ele está com você, integrante naquela igreja. Todos integram aquela igreja. Saber transitar entre as pessoas foi exatamente o que Salomão pediu, né? Saber entrar e sair no meio do povo. Por saber transitar, não nos referimos a meros códigos de etiqueta, mas ao modo de proceder entre a comunidade que dirige. Como, por exemplo, se comunicar, dar ordens, exigir resultados, julgar questões, atender pedidos, etc. Para quem olha somente para o cargo, isso parece ser coisa fácil. Mas para quem sente o peso da responsabilidade que o cargo impõe, não pensa assim. Quando Salomão foi coroado rei de Israel, a primeira coisa que ele pediu a Deus foi sabedoria para saber transitar, saber entrar e sair no meio do povo. Ao dizer que ainda tinha força para a guerra, como para sair e entrar, acho que é Josué, que é esse daqui, 14:11. Caleb declara para Josué que ainda está de posse de suas forças físicas para batalhar, e intelectuais para saber se relacionar com o povo, em todas as áreas, especialmente no que diz respeito a emitir juízo de valor. Aí, o que ele trouxe de Caleb aqui, né, sobre Salomão, e basicamente, o que a gente pode falar, resumindo essa questão tudo que você faz e tudo que você fala tem consequências. E quando você começa a crescer na fé e na maturidade, e você começa de fato a estar pronto para exercer uma liderança, e Deus pode contar com você para exercer essa liderança, você chega a essa consciência. Tem muitas coisas, e aí a gente começa a lidar com isso, a gente vai compreendendo melhor. Para algumas pessoas, muito daquilo que uma pessoa religiosa faz é meramente uma hipocrisia. Então, tem muitas pessoas que olham para a vida religiosa como uma vida extremamente hipócrita. Você não gostaria de fazer isso, mas você faz. Você gostaria de fazer aquilo, mas você não faz. Você é um hipócrita. E aí, por que ela chega a essa conclusão? Porque ela está muito longe de uma dimensão espiritual na qual você tem um combate interno contra a sua própria carne. Então, a pessoa que não tem comunhão com Deus, está entregue aos seus próprios vícios, seus próprios desejos,
geralmente ela vai impulsionada por esses desejos. Ela vai sempre atendendo a esse desejo, vai se tornando cada vez mais vítima, vai se tornando cada vez mais embaraçada, que nem Paulo fala, que o soldado que milita pela causa de Cristo não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. E quando você olha para as pessoas de modo geral, o que você mais vê é elas totalmente embaraçadas com os seus vícios, os seus impulsos carnais, com os seus defeitos. Então as pessoas estão totalmente embaraçadas com essas coisas, de tal modo que elas não se sentem confortáveis para falar com Deus, muitas vezes. Você aborda essas pessoas, você até pensa, você olha para a pessoa e fala, não, mas você é gente boa, né? Vamos para a igreja, vamos servir a Deus, tal. A pessoa, não vou. Por quê? Porque ela tem N problemas esses, vícios esses que ela gosta, que ela alimenta e que ela não quer se livrar deles, que por estar nesses vícios, ela entende que Deus não quer ter comunhão com ela. Entende que Deus desprezaria a presença dela. E aí você vê as pessoas embaraçadas com todas essas coisas. E quando você olha para a realidade daquele que foi liberto por Cristo, você olha para aquela palavra de Cristo. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você é posto em liberdade, um dos primeiros conflitos é você se manter livre. Você foi posto em liberdade por Cristo. Seus pecados foram perdoados. Foi lançado sobre Cristo. Só que agora, para se manter livre, não ser novamente pego nesses laços, você tem que andar conforme a lei do Espírito. Andeis conforme a lei do Espírito e não cumprirem a vontade da carne. Muito bem. A lei do Espírito fala diretamente no nosso coração. É a melhor lei de todas. Porque é uma lei a priori, não é a posteriori. Não é depois que você cometeu o crime, a lei vai te punir. Não, é a lei a priori. Antes de você cometer um pecado, ele te alerta. Então ele te constrange. Você sente que aquilo não é da parte de Deus. Você sente que aquilo vai afetar a tua comunhão. Você sente que aquilo vai te prejudicar. Então você começa a andar conforme o Espírito e começa a lutar contra a carne e contra o pecado. Aí nessa luta você vai ter conflitos. E nesses conflitos você vai ter essa situação na qual você vai prestar você vai estar cada vez mais atento e vai saber discernir melhor as diversas situações que surgem ao longo do dia. Que mesmo você sendo atraído para elas, você vai sendo tentado por elas, você as vence e as supera. E você as evita. E aí é onde entra. O ímpio não entende isso. Por que você quer fazer e você não faz? Por que você foi provocado e você não reage? Por que você foi desafiado e você tentou lidar de uma forma pacífica com a situação? Por que você não acertou um soco na cara dele? Você não falou palavrões piores do que ele falou para você? Por que você não se deixa não foi conosco para beber, para fumar e para se prostituir? Se isso são as coisas boas da vida. E aí a pessoa não entende por que você não está vivenciando isso que para ela é tão prazeroso. Porque ela não entende o valor, não entende o relacionamento que você está vivenciando com Deus. Então, quando a pessoa começa esse relacionamento com Deus e começa a levar a sério as coisas de Deus, ela entende isso que Salomão pediu para Deus. Ensina-me a entrar e sair no meio do teu povo. Por quê? Tudo que nós fazemos tem consequência. A primeira consequência é em relação a Deus, não é em relação às pessoas. Quando você se preocupa primeiro com as pessoas, o seu relacionamento é superficial. Porque as pessoas, ela vê o seu externo, ela vê fora de você. Um sepulcro caiado, por exemplo, as pessoas olham para ele e dizem que é uma belíssima construção. Porque elas olham de longe e vê aquela construção caiada, ou seja, pintada com cal. É branco, é bonito, é bem feito, é arrumadinho, o terreno em volta bem limpinho, né, a grama parada, tudo. Elas olham de fora e dizem, está tudo certo, está tudo bem. Só que é um sepulcro. Se você abrir a tampa, é imundo. São ossos, são vermes, são carne podre, né? Então o que acontece? Esse é o problema do relacionamento superficial. Você se preocupa só com o que as pessoas acham, então você vai fazer aquilo que agrada a elas. E é o que acontece, você põe uma roupinha bonitinha, você adota um linguajar correto, você faz isso, faz aquilo, que as pessoas entendem, certos gestos, certas expressões, certas mensagens, certas posturas, que fazem com que as pessoas te aprovem. Só que, a análise e o escrutínio de Deus, de Jesus, que tem os olhos como chama de fogo. Se ele fizer a análise,
Que aí quem faz, os homens fazendo análise, eles veem o teu exterior e facilmente aprovam. Se você mostrar para eles aquilo que eles querem ver. Mas e aquele que analisa internamente? Aonde entra as consequências. Você começa a medir. Se eu fizer isso, se eu disser essa palavra, se eu tomar essa atitude, se eu aceitar essa proposta, o que vai acontecer em relação a Deus? A minha comunhão para com Deus, o meu relacionamento para com Deus. Aí onde entra a preocupação de saber entrar e sair no meio do teu povo. Ou seja, a forma como eu me comporto, a forma como eu me expresso, tá certo? E até a forma como eu penso. Porque a gente lembra daquela palavra de Cristo, né? Por exemplo, uma pessoa não comete adultério. Nunca se deitou com outra mulher senão a sua esposa. Ou a esposa nunca se deitou com outro homem senão o seu esposo. Eu olho para uma pessoa dessa e falo, aprovada. Uma pessoa abençoada, uma pessoa fiel. Fiel até o fim da vida. Nunca traiu o seu esposo, nunca traiu a sua esposa. Só que talvez se Cristo fizer a mesma análise, ele vai dizer, reprovada. Por quê? Não se deitou, mas quis. Porque Cristo disse, se atentar para a mulher, querendo adulterar com ela, no meu parecer, já é adulto. A análise de Cristo, o pessoal pensa que a graça é fácil. A graça diante da lei, a graça é muito mais exigente. Enquanto a lei exigia atos externos e sacrifícios de animais, a graça requer comunhão interna, requer relacionamento interno do homem para com Deus. E aí é onde o homem vai entrar em conflito com a sua natureza. E aí é onde você vê isso aqui, ó. Saber caminhar, saber se comportar, saber se relacionar, saber recusar na hora certa, saber repreender a pessoa que está com uma proposta errada, saber perder muitas das vezes. Às vezes o evangelho não é ganhar, é perder. Tem certas situações em que para você ganhar, você vai ter que envergonhar o nome de Cristo. Você vai ter que fazer certas coisas que é coisa de ímpio. Vai ter que tomar essas atitudes que não são de acordo com um homem, com uma mulher de Deus. Então, tem situações que pela graça de Cristo, você vai precisar perder. Mas você perde diante dos homens e ganha diante de Deus. E é onde você entrega a Deus, né, o juízo. Então, quando ele fala disso... Ninguém quer perder diante do homem. Não quer. É muito difícil. Os homens veem e não quer perder diante de Deus, que parece que Deus não está vendo. Sim. Que a maioria faz para mostrar para o homem. A maioria é para sair por cima. Então, aí onde você vê que muitas das vezes, sem um crescimento, sem um estabelecimento de um relacionamento verdadeiro com Cristo, não tem como você servir a Deus. Então, é onde você vê a separação entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Porque, na vantagem, todo mundo serve a Deus. Né? Quando você tem coisas benéficas, coisas boas, todo mundo serve a Deus. Mas quando chega na desvantagem, só alguns servem a Deus. Aí você vê aqueles que de fato servem a Deus de verdade. Que é onde você vê separar aquele que é daquele que não é. Tá ok? Como é que vai fazer? Vai intervalo já? Já é 9. É 9 já. Intervalo? Intervalo, né? Pronto.